O senhor lembrou bem que a sua formação, o senhor era delegado, tem uma formação jurídica também, e o senhor chegou a pedir a quebra, como lembrou o coach, a quebra de sigilo do Carlos Bolsonaro. Qual o nível de envolvimento que essas revelações mostraram para o senhor de envolvimento do Carlos Bolsonaro e do Jair Bolsonaro? Veja, no tocante especificamente a essa investigação, você percebe que existiu um emprego, um desvio de finalidade do aparelho estatal para tentar, de alguma forma, inibir, cercear a atuação independente do Congresso, da mídia, do Judiciário. Essa estrutura atendia a um interesse específico. Eu venho questionando isso já há algum tempo. Eu tenho acompanhado uma sequência quase infinita de fases de operação comandadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu tenho enormes críticas à atuação do ministro Alexandre de Moraes, mas uma delas, eu acho que merece uma atenção nesse momento, é que ele está muito longe de apontar a responsabilidade de quem comanda isso, né? Cadê os generais de pijama? Né? Cadê quem determinou cada providência dessa? Porque não foi um cidadão lá sentado no seu desktop que resolveu grampear o presidente do Congresso Nacional, ou o presidente do TSE. Isso veio de cima, teve uma ordem. Então, a nossa expectativa é que essas apurações cheguem, as prisões têm também essa finalidade, né? Evitar que essas pessoas prejudiquem a apuração e talvez trazer para a cena uma possibilidade aí de produção de mais provas que apontem totalmente essa cadeia de comando, que tem começo, meio e fim. Você tem um grupo político que traça uma estratégia, essa estratégia, nesse caso específico, é uma estratégia de ataque de imagem para tentar tirar a credibilidade, para tentar criar um ânimo de constrangimento para cada um dos atingidos, sejam parlamentares, sejam juízes, e isso beneficiava o governo de plantão, que era o governo Bolsonaro. Então, ver tudo isso apurado é muito importante, com o máximo de velocidade e transparência. Muito importante ter transparência nisso tudo. Essa liberação também seletiva de conteúdos de investigação também não me agrada, porque lembra momentos que deviam ter ficado no passado, na nossa história não tão antiga. Falando em momentos do passado, né? Isso lembra muito uma ditadura, né? Regimes autoritários, isso que aconteceu hoje. Quero te ouvir sobre isso, senador, e também sobre a posição do PGR, que foi contrário a prisões dos investigados. Veja, primeiro vamos analisar o PGR anterior, né? O Augusto Aras tem participação direta em toda essa confusão. A inércia, a falta de iniciativa do PGR, que constitucionalmente reserva uma série de prerrogativas, acabou levando a esse quadro de abusos e de avanços, na minha visão, abusos e avanços por parte do Supremo Tribunal Federal, que tem a obrigação de ser inerte, né? Quem tinha a obrigação de trabalhar não trabalhava, quem tinha a obrigação de ser inerte tentou trabalhar de forma atabalhoada, e a gente chega nesse estado de confusão. Isso tudo junto vai minando a democracia, vai minando a credibilidade das instituições. O atual PGR, o procurador Gonê, ele tem um histórico longo garantista. Então, eu não tenho as informações completas para poder avaliar quais são os motivos pelos quais ele se manifestou contrariamente à prisão. Mas nós sabemos que a prisão, nessa modalidade, ela tem uma série de requisitos. Eu não tenho como afirmar que os requisitos estavam presentes. O fato de ser vítima não me dá o direito de querer que as pessoas sejam presas de qualquer jeito. A justiça não deve servir para vingança, ela deve servir para evitar a continuidade do crime e reparar os danos. Senador, Então, é preciso ter paciência e avaliar com mais cuidado essa manifestação. só para trazer aqui o trecho do que Durou, disse o ele falou procurador. Pera bastante aí, da Coach, só para eu trazer possibilidade. Coach, só um instantinho para eu trazer o trecho do que disse o Procurador-Geral da República. Ele disse que no presente caso não existem atividades ilícitas novas ou recentes aptas a indicarem a permanência de riscos à ordem pública. Disse ainda que também não há instrução penal, aplicação da lei. Transcorrido o lapso considerável desde a data dos crimes, que foi de 2019 a 2022, não se verifica a indicação de fatos ou circunstâncias que apontem a ocorrência ou permanência de riscos que se pretende evitar a prisão cautelar. Foi o que ele argumentou ao negar, né, ao ser contra essas prisões. É uma opinião tecnicamente razoável, né? Como eu disse, eu não tenho os fatos. O vazamento ele é parcial, ele é seletivo.
Eu não tenho fatos, por exemplo, que me apontem o que essas pessoas estão fazendo agora. Elas continuam persistindo na estrutura criminosa de desinformação, de ataque à honra das pessoas. Eles não estão mais na máquina estatal, eles não podem mais usar essas ferramentas. Mas o que eles estão fazendo agora que justifique essa prisão? Eu vejo, infelizmente, que nós temos um atropelo hoje por parte, especialmente do ministro Alexandre de Moraes. Esse atropelo vai quase que numa linha de vingança, de retaliação, de evitar a continuidade do crime pela repressão dura, extremamente vigorosa. Não consigo encontrar laço constitucional para isso. Veja, eu sou delegado de polícia. Por definição, por formação, eu sou sempre favorável à prisão e perdi a conta das vezes que eu pedi a prisão de algum criminoso. Mas isso não me dá direito de atropelar o regime constitucional. Mais ainda quando a gente está tratando de questões tão sensíveis. Eu não vou evitar o crime cometendo crime, eu não vou evitar o abuso cometendo abuso. Eu tenho que ter um equilíbrio nisso. Acho que o ministro Alexandre perdeu esse ponto de equilíbrio há muito tempo e espero que a corte, o colegiado, exerça a sua função de mitigar isso, de trazer de novo para o equilíbrio democrático. Se no momento, talvez, dos atos golpistas do início de janeiro, quando você tinha uma ameaça violenta, você ter uma ação mais dura faz todo sentido. Você tem que fazer cessar aquela ameaça, mas hoje essa ameaça não é presente. Então, com os poucos dados que eu tenho nas mãos, tenho a tendência de entender que a manifestação do PGE é razoável. Tá certo. Coach, desculpe, eu te cortei anteriormente. Até o Lucas aqui mandou mensagem 3 vezes falando que eu fui grosso com você. Então me desculpe, coach, se fui grosso contigo. É contigo. Não, foi não. A notícia sempre tem preferência. Vai lá, coach. Ó, senador, o PGR ontem admitiu a possibilidade de reunir todas as denúncias, aí, indiciamentos e tal, num processo só, né? Quero saber a sua opinião sobre isso, se isso é bom, é ruim e tal. E um detalhe que me chamou a atenção hoje no relatório da Polícia Federal é que o Alexandre Ramagem, ele mentiu no depoimento que ele prestou à Polícia Federal. E o detalhe é que ele depois, como testemunha é obrigado a falar a verdade. Num caso como esse, isso não seria um caso de obstrução de justiça, é um outro crime, falso testemunho? Sim, é um novo crime, ele seguramente vai ser indiciado nesse novo crime, provavelmente denunciado e vai responder ao processo por mais esse crime. Com relação a reunir todos os casos num único processo, é preciso ter uma certa cautela. No caso específico, a gente está falando de uma atuação criminosa focada em interceptar ilegalmente adversários, alvos, em vários segmentos da sociedade e, com base nisso, ou usando um pouco disso, tentar atacar a imagem dessas pessoas. Aquilo que foi liberado hoje dá a entender. Você não tem como conectar isso diretamente com os atos golpistas do Rio de Janeiro. Nós não conseguimos. Ou com o inquérito das joias, ou com, enfim, das rachadinhas que deve estar parado em algum lugar. Tem tanto inquérito essa turma que é difícil imaginar que você consiga reunir tudo isso num pacote só. Eu acho que, às vezes, essa simplificação ela vai muito na linha de um acordão. Vamos encontrar aqui uma média e dar uma punição assim, meio que para dizer que acabou essa história e virar a página. E não é esse o papel do PGR. Eu espero que ele siga tecnicamente aquilo que a lei determina. Senador, o Maiorovitch usa argumentos da lei, de direito, porque ele acha que não deve reunir, porque ele acha que isso vai virar uma coisa grande demais e difícil de ser separado caso a caso. Mas eu pergunto, o fato de o presidente querer descredenciar os ministros do Supremo Tribunal Federal, segui-lo, mandar monitorá-los para descredenciá-los, não está inserido no ambiente do golpe, na estrutura do golpe, na armação do golpe? Está muito mais inserido no contexto de uma conduta autoritária, abusiva. Você tem tipos penais para isso, especificamente. A tentativa de golpe, você tem uma sequência lógica aí, né? E, salvo engano, uma parte do material que foi liberado hoje, ou vazado hoje, eu não sei, aponta nesse sentido. Num dado momento, essas mesmas pessoas
passaram a interagir com a expectativa de golpe de Estado. Mas no momento em que os fatos acontecem, esses fatos de interceptação ilegal, monitoramento ilegal, ataques, não se cogitava o golpe de Estado, pelo menos eu não tenho conhecimento disso. A gente estava no meio da pandemia, né, da Covid. Acho que tem um movimento muito intenso, uma demanda social muito intensa, por um lado, por retaliar, né, um sentimento de vingança, né, de quem se sentiu atacado, constrangido, que é um sentimento legítimo, mas que não é legal. E, por outro lado, você tem o outro lado da sociedade, outro segmento da sociedade, doido por uma anistia geral e restrita, como tivemos depois da ditadura, que passe um pano nisso tudo e finja que nada aconteceu. Acho que a Constituição nos dá o caminho correto, que é limitar cada caso, delimitar ele adequadamente e fazer cada julgamento no seu tempo. Então, cada conduta criminosa tem que ser individualizada, a participação de cada denunciado tem que ser individualizada, a sentença, quando vier, ela vai ter que reconhecer cada detalhe desse, porque eu não posso ter condenação, absolvição por atacado, não posso ter anistia ou banimento por atacado. Ninguém tem esse direito na Constituição brasileira, não tem direito em nenhuma democracia do mundo, imagino eu. Então, acho que tem que ter parcimônia, são fatos graves, mas se você me perguntar, para mim o fato mais importante do dia não foi esse. O fato mais importante do dia foi ter uma regulamentação de reforma tributária em votações relâmpago. Acho que isso afeta mais o Brasil do que esse fato, que tem um impacto, que é midiático. Eu, como vítima, claro, fico incomodado, mas a gente tem que tentar colocar as coisas numa escala de prioridade, né? O Brasil é muito dinâmico. Mas acredito que há uma prioridade também nesse caso, né? Grave, né, o senador? É claro que foi tudo de uma amador, muito mambembe, mas é grave usar a estrutura do Estado para espionar outras pessoas, né? Quer dizer, é muito grave. Eu sei que foi tudo meio mal feito, É crime. né? Mas a gente não pode dar um peso diferente. Eu sei que o senhor está falando sobre a reforma, é importante também, mas há um peso importante também nessa questão que a Polícia Federal investiga. Sem dúvida. Você tem tudo aquilo que gera um processo perante o Supremo Tribunal Federal é importante, é relevante. Estranho seria se não fosse. Você ter um ataque à democracia dessa forma, você ter, nos tempos de hoje, alguém sentado na cadeira de presidente da República que acha que pode utilizar o aparato do Estado dessa forma, é um absurdo. Mas o alerta que eu faço é que nós temos uma série de outros problemas no Brasil. Esse é um problema grave, ele vai ter que ser tratado. Existe uma seara adequada para isso, que é o processo penal hoje perante o Supremo, né? Tá tramitando por lá. Acho que existe ali condições para que a gente tenha um processo com resultados concretos, com apuração, com condenações, mas, ao mesmo tempo, o brasileiro não pode se permitir tirar os olhos do resto do jogo, né? Tem muita coisa se movimentando simultaneamente no Brasil. Claro, não temos que tirar os olhos da questão da reforma tributária, da questão econômica, da importância dela. Agora, a gente está falando de um fato histórico. Vai entrar para os livros de história do futuro esse momento que a gente viveu de tentativa de golpe e essas várias fases da tentativa de golpe. Ou seja, quão próximos estivemos de uma ditadura. Esse é um fato histórico. Não dá para a gente também, eu quero me juntar ao Diego, não dá para a gente também diminuir isso, dizer, não, isso aí é mais importante a votação de ontem da reforma tributária. É importante, não diminuo, mas estamos lidando com um fato histórico de alta... É o fato presente, Thales. Eu estou falando do fato presente. Esses fatos que estão sendo narrados hoje, eles são divulgados hoje, mas aconteceram, salvo engano, ali em 2021. Né? Os seus impactos já foram sentidos. Né? Quem foi vítima já sofreu a perseguição, a tentativa, isso tudo já aconteceu. O que eu estou colocando é que existe um sentimento e que quem está na posição, seja de informar, seja de legislar, como é o meu caso, tem que tentar abstrair um pouco esse sentimento, porque é triste, é ofensivo você ser invadido na sua privacidade. Eu fico brincando que deve ser muito chato, porque esse cara não fez nada errado, passaram 2 anos grampeando ele, não encontraram nada para fazer, nada para atacar, nada para usar. Deve ter sido muito chato a vida do analista lá da BIM, que ficou com o meu caso. Mas esse incômodo meu não pode fazer com que eu perca o equilíbrio do trabalho. Então, existe muita coisa importante. Sinceramente, eu acho o seu incômodo, eu entendo o seu incômodo, acho ele importante para o senhor, mas do ponto de vista do Brasil,
o seu incômodo não tem a importância histórica de um presidente tentar implantar uma ditadura e agir como um ditador. E Isso aconteceu desrespeitar... depois, Thales, e nós temos processo em andamento com relação a isso. O que eu estou colocando é isso. Isso está numa seara adequada. Existe uma seara de apuração. Você me perguntou, é bom juntar tudo num saco só? Não, não é. Porque são fatos diferentes. Juntar num saco só é a receita certa para não dar em nada. Quando tem um problema muito grande, eu junto tudo. Eu claro acho que isso é uma avaliação. Se o Gonê quer fazer isso, ele certamente vai ter muita dificuldade de chegar no final de algum processo. O que a gente vê hoje é isso, a tentativa de manter essa angústia nossa viva. Eu acho que isso tem que ser resolvido. O processo tem que acabar, tem que ter condenação de quem cometeu os crimes. Agora, o senhor acha que a gente está livre desse... Diga lá, Couto. Vai lá. Eu concordo com o Diego e com o Thales, que é gravíssimo isso que aconteceu hoje. O senhor está bastante tranquilo, sereno, analisando a situação, mas o fato concreto é o seguinte: o que o Congresso Nacional, o Senado, onde o senhor atua, pretende fazer diante das revelações gravíssimas que foram feitas hoje? Qual deve ser a posição do Congresso Nacional, né, que não aparece muito nessa história, porque realmente, como o Thales falou, Diego, é um fato histórico da maior gravidade. Eu sou do tempo da ditadura, eu peguei toda a época da censura, no tempo do Estadão lá. Então, eu sei que isso que acontece, que ficamos sabendo hoje, não aconteceu, mas ficamos sabendo hoje, é uma coisa terrível. Não tem que ter uma atitude mais firme do Congresso Nacional, dos senadores, dos deputados diante desse fato? Eu imagino que o único caminho disponível é cobrar firmeza e celeridade da PGR. Eu não consigo encontrar um caminho legislativo para isso. Uma CPI sobre o tema, acho que não seria produtivo. É cobrar que aqueles que têm um papel constitucional o exerçam. A gente já viu o mal que faz. Você tem um PGR que não tem equilíbrio e você tem um PGR que tem uma acomodação ao poder, como foi o caso de Augusto Aras. O que a gente espera de Paulo Gonet é que ele cumpra a sua missão, que é uma missão espinhosa, mas que está muito bem desenhada na Constituição. Aquilo que for fato típico tem que ser denunciado, processado, para que possam ser condenados e envolvidos. E, repito, a gente ainda não colocou, nem nos vazamentos, nem nas denúncias, nem nas buscas, os generais de pijama, que foi quem mais estava ganhando dinheiro com isso. Na CPI, eu tentei a todo custo fazer a convocação desses generais e sequer conseguia colocar em pauta. Então, assim, o meu perfil é esse. Eu sou um cara muito tranquilo e muito focado naquilo que faz sentido para mim. O que faz sentido, a gente vê em que momento a gente vai ver o depoimento do nosso general Heleno, sim, do Braga Neto, eu aproveito general Ramos, mas essa turma toda que estava ali sentadinha. Isso que o senhor está reclamando se deve à inoperância do Congresso com relação, inclusive não permitindo que esses generais fossem depor na CPI. Quer dizer, a inoperância do Congresso. E o que o Couto está perguntando e o que o Congresso fará agora, que está mostrando que houve envolvimento da ABIN, do chefe da ABIN, o que o Congresso... Esse chefe da ABIN, que era chefe da ABIN, é um deputado, está concorrendo a uma eleição. Esse homem não vai ser submetido a um conselho de ética, alguma coisa? Me lembra aí qual foi o último conselho de ética que deu alguma coisa no Congresso. Assim, talvez seja chato para quem entrevista ter um entrevistado tão realista assim. Mas, assim, o conselho de ética não faz nada. Remotamente, assim, episodicamente, faz alguma coisa. Não vamos, né? Eu não tenho essa vocação de pegar o microfone e ficar lá defendendo coisas que não fazem sentido no mundo real. No mundo real, o Congresso vai fazer muito pouco, ou quase nada. Primeiro, porque realmente não tem muito que possa fazer. E segundo, porque as medidas de cortar na própria carne não são medidas populares no Congresso brasileiro. Não sei se em algum lugar do mundo, mas aqui não é. Então, os conselhos de ética, em regra, não fazem nada. Senador, eles tramitam ali os casos, enrolam anos, e depois quase tudo é arquivado, a não ser aquele boi de piranha que, muito fraco politicamente, acaba sendo punido. A gente teve, acho que 1 ou 2 casos na legislatura passada. Concordo.
Eu só queria fazer uma Senador, pergunta, viu, Couto, antes só de você emendar, mas é só porque o senador acredita que tudo já passou, que é um fato passado, para a gente olhar para o presente. O senhor, então, acredita que a gente está livre de qualquer risco de ameaça democrática aqui no Brasil? Quer dizer, já ficou no passado, agora está tudo, a nossa democracia está fortalecida e que nada pode acontecer no sentido de ameaçá-la? É isso? Nesse momento, você não tem nenhuma ameaça palpável presente, não. Nenhum movimento? A Nenhum gente passou movimento por nesse um sentido? processo, não, a gente passou por um processo progressivo de agressão à democracia, e isso culminou, acho talvez até mais grave do que o 8 de janeiro, que teve aquele impacto todo emocional até, mas os eventos de dezembro, que eles ainda foram realizados dentro da vigência do governo Bolsonaro, e a estratégia era de que aqueles atos de dezembro motivassem uma GLO e com a GLO o golpe de Estado. Essa era a lógica que estava posta. E não foi executado, senador, sei lá por que motivo deles. Senador, Depois de janeiro, a gente tem a grande agressão. estamos tendo uma peraí, articulação para anistia ampla, geral e restrita àqueles que atuaram no 8 do 1 e até o próprio Bolsonaro. Há uma articulação, o senhor sabe muito bem, Sim. por uma anistia. Com o Senado, com vários senadores defendendo isso, e com a possibilidade de serem eleitos mais senadores defensores dessa proposta. Então, isso que o Diego perguntou não há risco disso acontecer se continuarmos não fazendo nada? Veja, a gente tem um processo em andamento. A gente tem que separar as coisas. A gente não pode, né, pelo menos da minha parte, emocionar demais e confundir os assuntos. A gente tem uma questão aqui muito clara. A gente teve crimes praticados, uma tentativa de golpe de Estado. Eu não tenho a menor dúvida com relação a isso. Existem processos em andamento e eu espero que esses processos gerem condenações. Não só dessa raia miúda, mas condenações daqueles que efetivamente teriam proveito com o golpe de Estado. E isso envolve uma certa elite política, uma certa elite empresarial e figuras que estavam ali espalhadas em outros segmentos da sociedade. Esse é um ponto. Um outro ponto é você ter o eleitorado brasileiro fazendo escolhas democráticas, e escolhas essas que podem levar a consequências negativas lá na frente. Mas eu não posso cercear o direito do cidadão votar. Eu não voto. Eu não sou favorável à anistia, sou contrário à anistia, não vejo cabimento nenhum para a anistia. Né? Se em algum momento você identificar que aconteceu algum abuso, alguma condenação, existem remédios para isso, jurídicos, que não uma anistia. A anistia seria um péssimo recado para a sociedade, no sentido de que vale tudo e passa um pano e vamos continuar, e o problema é continuar ali. Mas eu não posso também dizer que eu estou agora ameaçado de golpe de Estado, porque eu não estou. As ferramentas para um golpe de Estado não estão mais disponíveis para os golpistas. Ô, senador, e se o eleitorado hoje o senhor não não devolver as ferramentas, acho que... O senhor não acredita que as democracias elas estão sendo hoje corroídas de uma maneira diferente? Não um golpe tradicional, militar, com as Forças Armadas, mas institucionalmente mesmo há uma corrosão, por exemplo, o que houve com a BIM, né? Quer dizer, o aparelhamento do Estado para monitorar, uma tentativa de aparelhar as instituições, de minar, por exemplo, a grande imprensa, né? Dizendo que todo mundo produz fake news, que é tudo fake news, que para não acreditar na imprensa. Tudo isso não é uma forma de enfraquecer a democracia? O senhor não sente essa ameaça à democracia presente hoje ainda? Desculpa, Couto, depois vai Acho que ela não tá no aparelhamento, ela está no processo de corrosão da credibilidade das instituições. Acho que o Levitsky talvez tenha sido um dos primeiros a falar sobre isso. Um sociólogo espanhol, agora me foge o nome dele, também falou sobre isso um tempo atrás. Você tem uma corrosão progressiva daqueles, vamos chamar assim, guardiões da credibilidade, para não usar um anglicismo desnecessário, que eram a universidade, a academia, a justiça, as autoridades. Isso tudo está sendo corroído, a mídia, isso está sendo progressivamente corroído. Existe um processo, ele é global nesse sentido. Mas veja, em que ponto eu vou ter o direito de cercear o voto das pessoas, se as pessoas escolherem esse caminho? Eu não vejo como fazer isso. O que eu faço é tentar esclarecer as pessoas. Acho que numa democracia a única solução é essa, esclarecer as pessoas. Olha, veja, esse caminho não é bom. Esse personagem A, B, C é uma fraude. Isso não está resolvendo o problema da vida real de ninguém. É só fake news e papo furado de internet. Mas além disso, onde está na Constituição esse papel que eu posso ter de cercear a opinião das pessoas na hora de escolher os seus representantes numa próxima eleição? senador, Ninguém me deu esse direito.
Não, mas não Senador, tá. peraí, deixa eu fazer uma pergunta. Eu Claro. estou esperando aqui. Eh, Ontem surgiu também a versão de que estão querendo deixar para fazer a denúncia da PGR para depois das eleições. Primeiro, eu queria saber o que tem uma coisa a ver com outra. Sempre é empurrar para frente, para frente, para frente. E um outro jeito de impedir que certas pessoas participem do jogo democrático eleitoral é tirar da vida pública quem atentou contra o Estado Democrático de Direito. Isso é tão evidente, quer dizer, é uma coisa que uma grande parte da população brasileira hoje clama. E quanto mais demora para que se faça a denúncia, que haja um julgamento, fica ruim para o país, fica difícil reconstruir esse país que foi destruído durante os 4 anos do governo Bolsonaro. Quanto mais demora, mais difícil fica. Com certeza. Coach, veja, nós temos um sistema falido no Brasil. Um sistema falido onde você tem figuras que não são da política partidária, congressista, fazendo análise e gestões políticas. Então, não cabe a um PGR decidir politicamente qual é o melhor momento de fazer o seu trabalho. O momento dele fazer o trabalho é na hora que ele tiver as provas suficientes. Ele tendo provas suficientes, ele faz a denúncia. E aí se segue o processo. Só que a gente vive uma inversão no Brasil, onde o ministro do Supremo faz política, a PGR faz política, e quem às vezes deixa de fazer política são aqueles eleitos, que deveriam ter aptidão para fazer o debate, a construção coletiva que caracteriza a política. Mas o que eu vejo só de ponto para destacar é esse. Eu concordo plenamente, a democracia vive sob ataque, a desinformação é um problema sério. Não é à toa que eu sou autor do projeto da fake news. O 2630 é da minha autoria. Apanho por conta dele tem 4 anos, 4, 5 anos, 4. E a Câmara dos Deputados nunca legislou. Porque as ferramentas usadas para a desinformação têm que ser reguladas. Mas a opinião das pessoas, não. Quando as pessoas emitem uma opinião que é crime, aí você tem um processo específico, criminal, está definido, já tem lei para isso. O que eu não tenho é como regular essas ferramentas. Porque quando você pega esse material que foi vazado hoje, você observa, você tem um comando central em Brasília que dispara uma ordem. Olha, tem que atacar agora o Coach. Vamos fazer aqui um dossiê de qualquer porcaria e joga e dissemina para a sua rede. Isso rapidamente chega para milhões de pessoas. E você jamais vai ter como responder esse ataque, porque as ferramentas não lhe permitem. Essas ferramentas têm que ser reguladas. Eu tento fazer isso desde lá atrás, né? O Senado aprovou em 2020. Mas a gente tem que ter um cuidado grande para não atravessar essa linha, que para mim é intransponível, de me achar um guardião da democracia que posso definir como as pessoas votam, quem elas elegem, quem elas não elegem, e como é que elas vão poder atuar dentro das suas manifestações. Isso eu não posso fazer. Então, assim, é difícil encontrar alguém mais incomodado do que alguém que é vítima. Mas esse meu incômodo como vítima da ação autoritária do Estado não me dá o direito de me colocar acima da democracia, o dono da lei, o dono Não, posso. Então, acho que tem um passo a passo para cumprir. Aqueles que efetivamente estão dispostos a fazer o bom combate vão ter que estar nesse trabalho de fiscalização e de cobrança, dura cobrança em cima do responsável principal, que no momento é constitucionalmente o PGR Paulo Gonet. Certo. Ele é o principal responsável nesse momento por fazer essa coisa andar, não permitir que a gente caminhe para um acordão, não permitir que a gente caminhe para o engavetamento e também não permitir, claro, os atropelos, excessos e prisões arbitrárias. Eu acho que essa é a missão de todo mundo que defende democracia de verdade, não só a democracia quando lhe agrada. É o que eu tento fazer e é o que eu pretendo continuar fazendo. É isso. Obrigado, senador. Um abraço para o senhor. Boa noite.